na categoria de base. Olha aí, José, meu grande amigo José, tá no ar mais um Categoria de Base. Eu sou Gui Preto, ao meu lado ele, José Bonifácio. Guilhermino, mais um, hein, cara? Feliz aí, sempre ao teu lado aí nos bate-papos mais interessantes aqui, que a gente aprende muito, né, E estamos sendo soldado, alô, REC 03, estamos de mala. É, isso aí. Estamos indo embora. Ó, hoje o programa tá demais aqui, o podcast, né, Zé? Tá bom Só, tanta gente falar, pô, até vamos abrir com o nosso convidado daqui a pouco, o Pepe aí, infelizmente, tá, rapaziada? Agora é fato mesmo, tá nas últimas aí. É, cara, parece que sempre... tá no paliativo, hein, mano? Agora... a gente agora já comenta, mesmo. né? A gente já comentou nos 4 programas, né, do Que Mujica. ele tava, eu jurava que ele tava imortal, mano. Eu falei, mano, o maluco tá resistindo, mas agora, infelizmente... fez até umas brincadeiras, tal, mas realmente ontem saiu uma notícia que ele tá num estado bem crítico mesmo, né? A esposa dele divulgou pra imprensa, então realmente a gente... vamos Forças deixar aqui. Pepe. Força Pepe, que seja uma transição tranquila, beleza? Pelo tanto que você fez pela gente, pelo povo uruguaio, principalmente, né? E América do Sul, provando que dá pra você ser político, né? Sim. E não se lambuzar nas benéfices, né, mano? O maluco ali. Sim. Pô, ele deu uma entrevista à mulher dele que o camarada pegou e falou: mas por que você anda de Fusca? Ele falou: não paga com tanto imposto, não paga seguro, o mecânico já sabe arrumar, então por que eu vou trocar de carro? Você vê, cara, o bagulho é simplicidade. A importância dele pra convencer muitas pessoas até a virem pra esquerda, né, cara? Sim. Acho que o Pepe ele cumpre também esse papel. Passou um justamente tempo, pela simplicidade. Um tempo em cana, né, Zé? Também, não, a história dele é incrível, né? Sem leitura, Pepe. sem nada. E tem gente que passa isso aí em liberdade, hein? Sem ler, sem nada. A pessoa consegue passar uma vida inteira sem leitura. Ela pode ler. A pessoa fica em casa ali no Broiaflix, não lê um livro, né, camarada? Mas o Pepe, cara, por muitos momentos pensou em parte 10ª melhor, resistiu, Sim. voltou pra meter bronca no Uruguai. Agora, dadas as devidas honras ao Pepe, Zé, por favor, estamos com um convidado aqui que é saca. Não que os outros convidados não foram bala também, mas o de hoje, moleque. É verdade, cara. Até eu acho interessante o Mujica porque ele tem uma conexão também com o meio ambiente, né? Você pode ver que onde ele mora é tipo uma chácara e tal, ele tem conexão com animais. Legalizou, né, a planta. Participou do processo, né? Então eu acho que, cara, o meio ambiente é algo que muitas vezes nesse sistema capitalista que a gente vive, as pessoas vão deixando ele de lado, né? Parece que a gente não vive nele, né? Parece que a gente tá aqui, sei lá, vivendo num lugar que foi artificialmente construído, né? Sim. E na verdade não, nós estamos num meio ambiente que precisa... Aliás, ele não precisa de nós, né? Um dia desses ele tava numa crise que eu fiquei pensando... Caraca, mano, a abelha tem maior importância, né? Na natureza, a árvore. Eu falei, mano, a gente não... O meio ambiente nem precisa da gente. Não, mas a galera que destrói... Só destrói. Se você pegar os outros planetas que tem aí no nosso sistema... Quem está aqui por aqui, o planeta Terra, mano, a gente deu muita sorte, mano. Muita. Não tem outro que comporta esse tipo de vida aqui, não tem, é só o nosso. Sim. E aí nós estamos usando e abusando do planeta, faz todo sentido também. Se você parar para analisar, a gente não tá nem aí com as gerações futuras, né? Você foi corajoso, meteu um boneco, aí meteu uma criança. Mas no todo mundo dia que... eu penso nisso. Nossa, eu falo, caraca, meu, que futuro vai ter, né, velho? Mas acho que é possível, né, Gui? É importante a gente questionar tudo e ver que é possível o ser humano... viver em harmonia, né, com esse sistema que não destruir, né, cara? Eu acho que esse é o... Enfim, mas... Até pra gente não esticar, só pra deixar um parênteses, na pandemia, até que é legal pra perguntar pra ele aqui. Claro. Porra, na pandemia a gente viu muita coisa maneira, cara. Sim. Bom, o pôr do sol, foi só parar os carros, parar de rodar, mano, era outro rolê. E o ar, né? Até o ar melhorava. Não, é impressionante. Eu saí de rua sem máscara, já vou abrir a real pra você aqui, mas foi 15 segundos. Depois eu voltei. Mas é isso, cara. Então a gente tá aqui na nossa frente, com as pontes que a gente faz, né? Até na feira que a gente foi do MST, a gente conheceu uma pessoa que ele é ambientalista há mais de 20 anos. Ele trabalhou até aqui não sei se pode falar, acho que pode, né? Greenpeace, pode. Né? Há mais de 10 anos e tal. Eles pagaram tudo direitinho quando ele sair, pode falar. Tranquilamente, né? E ele é secretário executivo do Observatório do Clima, cara. Além de toda... É um currículo gigante toda. Aí. Sim. Né? Eu acho que a gente vai bater um papo aqui hoje e a gente tá aqui com o Márcio Astrini. Muito bom. Bolas de estúdio. Olha aí, hein? Alta expectativa, não sei se eu vou conseguir entregar, não. Hein? Assim que é bom. Depois você se explica aí pro pessoal aí. Sim que é bom, Marcião. Até pra gente aproveitar, se apresenta pra nossa audiência, pra quem não faz ideia de quem você seja, pra mim foi um prazer, cara. Ali o Igor apresentou a gente, eu, você e o Zé.
E aí, quando você me falou da sua caminhada, meu amigo, a gente ficou muito interessado. Falou, mano, a gente precisava bater um papo com você. Obrigado por ter aceito esse convite, viu? Que é isso, cara. Para mim é um prazer estar aqui. Eu sou Márcio Astrini, sou secretário executivo do Observatório do Clima hoje, faz 5 anos, que é uma rede, tem aí umas 133 organizações que trabalham clima no Brasil, mas não são só ambientalistas, viu? Tem movimento negro, indígena, quilombola, pescadores, pessoal de movimento sindical, seringueiro, todo mundo, porque clima é isso daí, é todo mundo junto. Então hoje eu coordeno essa rede, muito bacana. Da hora. E como que você vê, a gente pegou ano passado, vamos começar mais leve, o Rio Grande do Sul infelizmente sofreu aí umas tragédias, cara, que o país parou pra acompanhar, né, mano? Você acha que isso já é reflexo que a gente vive dessa questão do ser humano alterando a natureza? Porque Já nunca é. deu uma enchente tão grande lá, né? É, não. Barragem não segurou. Tinha dado uma há muito tempo, né? E deu uma outra enchente agora, só que ela foi mais rápida, demorou muito mais tempo, teve muito mais água, causou muito mais prejuízo também, porque tem muito mais gente lá, então juntou tudo ao mesmo tempo e foi provado. Na verdade, não é só achismo, não. Você teve cálculo ali de como que a chuva, que sempre tem, todo ano tem e tal, ela foi mais forte por conta das mudanças climáticas. Então é mais ou menos isso. Mudança de clima é assim. Ela não inventa chuva onde não tem. Ela não inventa seca onde não tem. Pode até acontecer também, mas o primeiro efeito dela é potencializar o que já é problema. Choveu, vai chover mais. Vai chover mais de uma vez só, por mais tempo, e aí vai trazer o prejuízo. Então o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi exatamente isso. Ninguém estava preparado, não foi por falta de aviso, foi por falta de acreditar que o aviso ia acontecer, né? Os governantes locais e tal, não prepararam nada. E aí vai acontecendo a tragédia e a gente vai contando corpos, né? Sim, É sempre ruim falar de clima. Eu vou falar pra você, eu sei que o ambiente aqui, então, assim... Cara, o clima é tenso. Tema já tenso, chegam chegando. Mas não é, mano. Mas é real, pô. Mas fala um tema bom dentro do assunto Não, do o clima. pessoal que tá Mas aí... tem que vendo esfregar na agora cara. E tal, que tiver um pasali que já começa a tomar. Pra dar uma acalmada. Segurar o coração. E até pra deixar leve, então aí o Zé já embala na dele. Por que a rapaziada, tipo assim, dá enchente, dá uma crise, pô, mete um coletinho laranja? Qual que é o efeito do coletinho laranja pra quando dá a crise, velho? Sei lá, acho que eles estão se protegendo, alguma mandinga, assim, pra falar, né? Sai daqui a crítica, botar a culpa nos outros. Mas não adianta, nós estamos falando disso há quanto tempo? 10 anos, 20 anos, né? Então, o ruim é sempre você chegar nessa situação que nós estamos agora e com aquela frase, eu disse que ia acontecer. E disse, no caso do Rio Grande do Sul é isso. O governador, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ele foi para a conferência de clima, sei lá, 2, 3 vezes. O governo do Rio Grande do Sul vai toda hora. Eles ouvem lá, a Defesa Civil os centros de monitoramento do Brasil informam. Defesa Civil, informa todo mundo de todos os estados. O que vai acontecer, o que é propenso, e etc e tal. O cara ouve, mas não escuta. Essa aqui é a diferença. Sim. Não leva a sério. Então, se a autoridade máxima de um lugar não leva a sério o aviso, ele não vai colocar coisas para funcionar, por exemplo, a Defesa Civil para funcionar, não vai dar aviso para as pessoas, não vai colocar uma sirene, não vai fazer ali, criar uma situação toda de preparo no estado para as áreas de risco, né? Aí acontece o que aconteceu. Não dá para evitar a chuva, mas dá para você evitar que a tragédia seja tão grande, mas para isso você tem que agir antes. Sim. Então, eu lembro quando a gente... Lembra, a gente conversou aqui, muito sobre esse tema. A gente colocou no Twitter lá do governador, cara, ele avisando assim como se estivesse passando uma receita de bolo na época, lembra? Sim, eu lembro, a gente conversou. Vai chover. Então, gente, vai chover. Fica na sua casa. Fica em casa, mas tua casa vai alagar, mas fica aí, fica tranquilo, tá bom? E aí você vê, tem um negócio que assim, eu lembro que depois de uma semana que já tava com cheia e tal, um tempo mais ou menos assim, eles descobriram que precisava fazer um abrigo separado para mulher e criança, porque colocar todo mundo junto, obviamente, dá problema. Sim, olha né? só. Então é isso, cara. Como é que você descobre isso uma semana depois? Só é porque você não pensou antes. Claro. É porque você não levou a sério que a situação podia acontecer. É esse tipo de coisa que dá para evitar, né? A comporta, a bomba que não funcionou, o aviso para o morador, as áreas de risco que você já posiciona a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro nessas regiões que você tem mais propensão de dar enchente. Isso daí você tem que ter um esquema todo pronto, né? Agora, se você não leva a sério antes, o plano fica pela metade. Aí o pessoal sofre E mesmo. vai, né? Caraca, Ô, Márcio, uma dúvida que eu tenho aí, né? Até um bate-papo aí. Todas essas tragédias que vêm ocorrendo, principalmente no Brasil, muitas delas estão ligadas ao agronegócio, né? Porque expandiu muito nos últimos, sei lá, 20 anos do Brasil aí.
e representa uma porcentagem muito alta no PIB e traz muita reserva, né? É um negócio que está cada vez mais difícil de frear. Você que tem esse contato, assim, né? Envolvido em políticas públicas e tal. Temos como frear o agronegócio, assim, Márcio? É possível frear ele, reduzir isso, assim, a força deles? Porque eu vejo eles cada vez mais monstruosos. Né? Pelo menos colocar ordem, né, na bagunça. Essa que é, na verdade, a grande situação. Agora, quem vai fazer isso é o governo. As empresas não vão acordar, nenhum dono de empresa vai acordar hoje e falar assim, agora eu vou fazer diferente porque eu estou agredindo o meio ambiente, porque não sei o quê. Na verdade, é o contrário. Esse pessoal do agronegócio, eles são representados no Congresso pela bancada ruralista. O que esses caras querem, por exemplo, todo dia, eles tentam eliminar a regra. Sim. E a regra serve para proteger todo mundo. Então, é que nem, por exemplo, a regra de não andar no acostamento. Não é que você não anda no acostamento com o seu carro porque é uma lei para você. Porque se você andar pelo acostamento, ou andar acima da velocidade, ou furar o farol vermelho, você coloca em risco a vida das outras pessoas. Claro. Então, regras são para isso, né? Para o agronegócio é a mesma coisa. Você tem que ter a regra para respeitar o rio, o quanto você pode plantar, a área que você não pode plantar, o quanto você pode usar ou não de agrotóxico, que era melhor que não usasse nada, né? Mas você tem essas regras. Essas regras estão em leis. O que eles fazem? Todo dia eles querem acabar com as regras. Todo dia eles querem um liberou geral, né? Então, eles vão tentando fugir da fiscalização ou de prestar contas para a sociedade. E o que o Estado tem que fazer é exatamente colocar regra para que isso não aconteça. A regra de desmatamento existe no Brasil. E desmatamento é o nosso maior mal para o clima. Só para a gente ter uma ideia de número, o planeta inteiro polui, é poluído, os outros países poluem o planeta 75% por conta de uso de combustível fóssil. Carvão, queima de diesel, gasolina, esse tipo de coisa. No Brasil, a nossa emissão não é por combustível fóssil, é por desmatamento. Caraca. Metade das emissões do Brasil é por desmatamento. A grande maioria desse desmatamento é ligado ao agronegócio. Na Amazônia, 90% do desmatamento é ilegal. Ou seja, é o fogo ali na árvore que tá poluindo o Brasil. E olha os números, né? A Amazônia, então, esse 50% nosso de clima, de problema climático, poluição que a gente gera, desse 50%, que é desmatamento, a maioria desse desmatamento ocorre na Amazônia. 90% que acontece na Amazônia é ilegal. Então, basta aplicar a lei. Aí, o que esses caras querem fazer no Congresso? Acabar com a lei. Então, você torna legal, não porque você faz o correto, é porque você termina com a legislação, né? Então, você vê, para você fazer a coisa certa, você precisa de muita fiscalização. Você precisa ir para o caminho absolutamente contrário do que está indo hoje. Agora, esse pessoal todo, essas forças políticas, elas vão agindo também, elas não esperam a coisa acontecer. Uhum. Um exemplo, o desmatamento agora em abril, na Amazônia, ele deu uma suspirada para cima, né? Ele estava vindo em queda, tal, não sei o quê, e deu um aumento, alerta ainda, não é número final, de abril, só abril, 55% de aumento. Aí o que o IBAMA fez? O IBAMA fez um negócio que eles chamam de embargão. Como é que funciona isso? Eles pegam ali a fazenda e olham o satélite. O satélite, ele mostra aonde teve desmatamento. Então, é como se abrisse um mapa assim e dá um ponto no mapa. Que teve desmatamento aqui, 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 etc. Aí eles pegam as fazendas que têm os pontos de desmatamento. E eles vão ver se essa fazenda tem autorização de desmatamento. Não tem autorização de desmatamento, o que eles fazem? Desmatou, não tem autorização, eles embargam. Por isso chama embargão. Esse embargo impossibilita a fazenda de acessar crédito rural. Impossibilita a fazenda, às vezes, de vender os produtos dela naquela área de desmatamento e tal. Então, causa um prejuízo econômico para o cara. Importante. Aí, o que o governador do Pará fez, junto com os senadores e deputados? Cancelou. Foi lá para Brasília reclamar para a Glaze e para o governo, fazer pressão no IBAMA, porque o IBAMA tinha tomado uma medida para combater o desmatamento ilegal. Então é assim que vai indo, entendeu? Aí não tem floresta que resista, certo? Sim, porque... Mas eles ganharam? Não. E nem vão, porque isso é mais para show pirotécnico, espero. Sim, claro. Né? É meio show Mas eles fazem isso. Mas isso daí, Gui, também tem um outro efeito, que assim, é quando um governador, um senador vai lá fazer isso e faz um vídeo, então não sei o quê, ele acaba mostrando para o cara que quer desmatar
que o cara que está desmatando é que está certo, a lei é que está errada, né? Então, mesmo que ele não reverta isso na prática, você tem um estímulo moral para quem tá lá. Pô, o cara é uma autoridade, o cara é governador do estado, ou um ministro fazendo isso, que nem foi na época do Bolsonaro, lembra? Sim. O passar boiada, Ricardo Salles que tirou foto em frente madeira, né? Tinha umas pilhas de madeira assim, foto. O pessoal busca na internet, um buscador vai ver. Estética, né? Ali na frente, o cara foi acusado pela Polícia Federal por 9 crimes, 9. Tudo no Supremo. Tem 9 processos contra ele, incluindo facilitação de contrabando de madeira. É o nível, né? Que os caras operavam no Brasil. Aí é óbvio, o cara tá lá, praticando a ilegalidade, desmatando, querendo não ser pego. Ele vê um ministro, um governador, ou tal, não sei o quê, dizendo, não, isso daqui, eu luto por você, hein? Continua aí passando a motosserra. Que vai ficar mais tranquilo, né? Sim, pô, você tem uma autoridade passando um pano pra isso aí. Agora, como que a gente comunica melhor, então? Tipo assim, um exemplo. Dentro do que você falou, pra mim faz total sentido, acredito que puser também. Mas como que a gente chega pra população, de certa forma, e comunica pra ela? Porque eu acho que os extremos, né, da direita, eles têm um jeito que é isso. Eles chegam lá e falam, pô, não tá deixando o agro passar. Pô, o agro é pop, o agro é da hora, ele movimenta a economia no país. E aí, como que comunica pra população de tipo assim, mano, isso aqui tá arrebentando com o país, isso que eles estão fazendo? Como que é feito o trabalho de vocês lá pra avisar a população sem passar aquele viés de, puta, lá vendo... Desculpa generalizar, porque quem sabe não tem nada a ver com o Greenpeace, mas é o que eles fazem, né? Pô, lá vem o Greenpeace lá agora. Pô, tá bom. É assim, a música da Amazônia, esse cara fica, porra, entende? Como que comunica pra chegar nessa população que também não tá afim de... deveria pegar o grosso da informação, mas não. Como que faz essa ponte entre vocês e a população? Mas por Greenpeace também é bom, né? Falar, ó, lá vem, porque eles tem que ser atuante mesmo, né? Sim. Se tivesse falar assim, pô, o Greenpeace não é de nada. Sim, total. Então tem que encher o saco mesmo. Mas é assim, a gente vai... É difícil você ter mais capacidade de comunicação do que o agronegócio no Brasil, né? Os caras ganham muito dinheiro. Tem rádio. Plano safra, rádio, TV, deputado, senador, propaganda no meio da novela, do futebol. Complicado. Sim. Cantor, né? Cantor. É difícil, né, bicho? Os caras, muito movimentação de grana. Mas o que nós vamos fazendo é aos poucos mostrando como que as coisas funcionam. Então, um dado muito importante, ele é muito impactante. A gente tem área aberta no Brasil, aberta, que já está desmatada e sem uso. Em quantidade suficiente para você dobrar a produção de comida. Dobrar. É mais do que dobrar, mas nós falamos dobrar a produção de comida sem você desmatar mais nada. Então, desmatar e produzir são duas coisas que não andam juntas. Sim, desmatar é crime. Aliás, na grande maioria das vezes é feito para grilagem de terra, que traduzindo é roubo de terra pública. Você se apropria. Tem a terra pública, todos nós, vai alguém lá, desmata, porque desmatamento faz parte do processo de posse da terra. Infelizmente ainda tem essa legislação no Brasil. Ele desmata, bota meia dúzia de cabeça de gado lá e depois diz que ele está gerando economia numa área que foi desmatada. Não sei por quem. Alguém chegou aqui, veja só a coincidência. Sim. Alguém chegou aqui, desmatou, tava passando com o meu boi, aí pôs ele aqui para pastar. Então a grilagem de terra existe no Brasil, e isso dá posse para essas pessoas que vão acumulando terra, e essa posse, esse acúmulo de terra é um grande negócio hoje no país. Agora, se você quiser colocar o Brasil na rota de produção apenas, sem especulação de terra, sem nada disso, sem desmatamento, sem nada disso, a gente pega essas áreas, elas abertas já, que já estão desmatadas, todas mapeadas pela Embrapa, não só mapeadas, a gente sabe onde elas estão, o que pode ser produzido nelas, qual a infraestrutura que precisa ser colocada nelas para a produção escoar e etc e tal. E a gente tem um plano de recuperação dessas áreas e destinar essas áreas de produção de alimento, né? Que pode ser produção de alimentos, não precisa ser pelo agronegócio, ela pode ser produção de alimento por um assentamento da reforma agrária, pela agricultura familiar, pela agroecologia, né? Então você distribui essa terra, aumenta a produção de alimento, não desmata a floresta e a gente ainda ganha um selo maravilhoso para o mundo, que é, olha como a gente produz comida protegendo a floresta. Ninguém pode ter isso, tá? Ou poucos países podem ter. Tem país que não desmata e produz comida, mas não desmata porque não tem mais o que desmatar, tá certo? Outra coisa é um país como o nosso, que tem o que desmatar, mas optou não desmatar
e produz comida para o mundo inteiro. Então você vai lá dizendo o seguinte: essa carne, essa soja, essa maçã, esse café é produzido aqui, a nossa floresta está de pé. Portanto, nós temos um valor maior para o mundo, né? É um potencial que o Brasil tem. Só que a gente não explora isso porque o desmatamento da Amazônia, ele não é induzido, ele foi induzido lá na época da ditadura. Tinha uma eles montaram um programa no Brasil que chamava Brasil Homens Sem Terra para Terra Sem Homens. E aí criaram um programa na ditadura militar para invasão e destruição da Amazônia. Era isso. Tinha até se o pessoal pesquisar também, tem até uns cartazes que diziam assim: vamos vencer o Inferno Verde. O Inferno Verde era a floresta. Então eles passavam lá, maquinário. Já vi esse cartaz. Já vi, tipo, um inimigo, assim. A Amazônia era um inimigo, né? Inimigo, a ser abatido. E abater. Tipo, meu lógica norte-americana. Meu lógica meio norte-americana. Vamos para o oeste, né? Mas já tinha ido pro oeste. Agora vamos subir pro norte ali, desmatar tudo. E eles abateram a floresta mesmo, né? E levaram agricultores para lá. E aí começou uma confusão, é um rolo isso daí, porque os agricultores que eles levaram para lá, inclusive muitos deles que eram pequenos também, na época, tinha grande agronegócio no Brasil. Esses agricultores, eles até hoje não receberam o título da terra. Então o governo tirou, muita gente do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, foi para lá. A promessa era o seguinte: você desmata, aí depois a gente vai passar aqui, ver se desmatou, não está produzindo, e nós vamos dar para você o título da terra. Nunca fizeram isso. Então você criou um caos fundiário, porque o sujeito lá não tinha título, não tinha posse, não tinha nada, disputa por terra, disputa violenta, inclusive, né, pela posse da terra, e o desmatamento que foi comendo solto na região, sem plano nenhum. Sim. E nós não tivemos outro plano para o Brasil, para a Amazônia, na verdade, né? Qual que é o plano para a Amazônia? Onde é que ele está? Quem que escreveu isso daí? Não tem outro. Né? E esse daí vigora até hoje. Então o desmatamento da Amazônia, ele não é uma coisa, ele vai acontecendo. Vai acontecendo, aí legal, o cara desmata aqui, desmata ali. Começam os conflitos, porque aí entra dentro da mata indígena, entra numa unidade de conservação, ou vem um grande proprietário rural que não é proprietário, que às vezes é o latifúndio, que vai tomar mesmo a terra na força, aí chega inclusive no lugar que estava esse pequeno agricultor e diz: essa terra aqui é minha porque grilou a terra num cartório. Grilagem de terra, inclusive, sabe por que tem essa expressão? Não. Olha a cultura aparecendo aqui. É o grilo no papel. Uma vez eu tava com um grilo, o grilo ficava num papel e deixava ele velho, era isso? Momento cultural, olha lá, de conhecimento total. Quem não sabe, né? Não é, cara, na verdade é o seguinte... Você praticou, Leo? Eu quero... Eu acho que eu vi algum momento de curiosidade... Mas a grilagem é um negócio muito forte no Brasil. Eu fui ver que é mais forte porque um amigo meu virou juiz. Depois ele largou tudo para estudar 10 anos. É um cara de classe média, não é um cara filho de burguês, não. Largou tudo. Até falei, mano, corajoso mesmo, assim. Mas conseguiu, fico feliz por ele. Numa cidadezinha, não posso falar o nome dele nem nada, é uma cidadezinha do interior da Bahia. E ele falou que o principal problema da cidade é grilagem. Você tem um levantamento. Olha que espetacular isso. É o problema brasileiro, cara, de cidades do interiores, né, às vezes. Tem um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, acho que é o Conselho Nacional de Justiça, Estado do Pará. Acho que 2012, por aí, fizeram um levantamento, eles pegaram todos os registros de propriedade rural, em todos os cartórios do Pará, e aí fizeram o cálculo, porque ali no registro é o tamanho da fazenda, né, da propriedade rural. Aí, se você somar tudo, dá 2 estados do Pará. Então, você tem registrado nos cartórios... O estado do Pará é o único estado que tem uma sobreloja, né? Os caras fizeram beliche, né? Não, mas Caraca, ele falou, cara, eu acho que ele tá lá há uns 2 anos. Ele falou que tem um monte de propriedade com 2 registros. Um monte. Tem 3. 10. Tem vários. O dono do cartório... O dono do cartório 5 vezes. Eu não vou falar. O dono do cartório fugitivo, cara. E às vezes... Tem vários... A cidade é toda enrolada, assim. Tem 3 donos na cidade. Tem. Sério, cara, é bizarro. A gente dá risada, mas é um negócio assim. E às vezes o cara, 2025. Ele com esse registro, ele consegue acessar crédito público, que é subsidiado. Sim. Então, ele pega um crédito muito barato com registro falso. Sim. Você vai aprimorando, né, as regras, mas vai tendo fraude, o cara vai... E ele pega empréstimo, nunca mais paga, obviamente, o cara já falsificou o título da terra, né? Mas vai pagar o empréstimo. Então, e isso vai acontecendo muito. Então, grilar a terra é um negócio ainda, pela posse, em primeiro lugar, porque acessa crédito público, depois ele vende essa área, então ele vai e vira e mexe no Congresso, tem os projetos de anistia, que não é o do 8 de janeiro, não. Esse é novo até.
os de anistia de dívida rural ou de grilagem de terra, tem há muito tempo. Então, você imagina o seguinte, o cara vai lá numa área que não é dele, é pública, aí ele invade a área, né? Ele toma a área, que é pública, e ele tem 2 passivos, né? Tem 2 possíveis prejuízos. O primeiro é o legal, porque ele invadiu, e o segundo é porque ele botou grana para desmatar. E desmatar não custa barato, é caro. Então ele tá com 2 passivos, né? O jurídico e o financeiro. Aí vai no Congresso lá, medida provisória, um parlamentar, e etc e tal, e dá anistia para aquela grilagem. O que ele faz? Esses 2 passivos dele viram 2 ativos, porque ele não tem mais problema jurídico, e aquele problema que ele gastou a grana, ele vai poder vender até, então ele recupera a grana com muito mais lucro, 10, 20 vezes o valor que ele investiu lá. É por isso que a gente vê pedido de anistia de grilagem de terra toda hora no Congresso. E aí esse pessoal vai, continuando óbvio. Você tá fazendo um crime e o parlamento tá dizendo para você, manda ver, que eu te garanto aqui, daqui 5, 10 anos eu te anistio, pode continuar. Os caras, no mínimo que eles fazem é obedecer, né? Seguir. Vai pra frente. Não, eu acho que, cara, eu acho que é isso, mano. Eu ia durar mais tempo esse podcast, mas vamos encerrar por aqui. Bora grilar a terra, porra. O bagulho é... Pega o grilo. Jogo grilo, por isso que eu tô grilado. Cara, ô Zé, é interessante você ver. Então tem muito mais coisa do que a gente pode imaginar, cara. Não é só uma falha de comunicação na Matrix. É o que você falou lá, o teu camarada que é juiz, por exemplo. Sim. O cara tem ciência, por mais que ele tente aplicar a lei, mano, é isso, os caras aí depois falam assim, pô, Bolsa Família que dá prejuízo. É esses camaradas aí que pegam empréstimo, não devolve a grana. Sim. E, mano, caralho, 5 donos numa mesma terra é foda, mano. Isso é muito engraçado, bicho. E quanto você gasta de fiscalização por ano, por exemplo? É helicóptero, bomba do Ibama, fiscal de campo, não sei o quê, inteligência e etc e tal. Tudo isso entra na conta, tudo isso é despesa pro governo. Sim. É dinheiro que não vai pro Bolsa Família, é dinheiro que não vai para construir uma creche. Sim. Porque você tá gastando dinheiro com fiscalização, com gente que tá derrubando mato. E com o teto de gastos vão encolhendo mais, né? Ou seja, que a gente tá com um teto de gastos aí, claro que no governo Lula modificou um pouquinho, mas segue uma lógica parecida. E desde 2016 ou 2017 pra cá, né? Que a gente vem enxugando, né? E essa austeridade, agora acabou. Mas essa austeridade, ela afeta muito a fiscalização também, né? Afeta tudo, né? Tudo, né? Porque você não tem dinheiro. Agora, o ideal era você diminuir a fiscalização, porque não precisa. Claro. Mas a cada ano parece que precisa mais. Né? Inclusive, eles vão melhorando a técnica de desmatamento, né? A forma com que desmata e tal, porque o satélite ele também tem a capacidade de detecção. Olha só o que os caras fazem. O satélite, ele detecta uma área X, dali para cima, né? Dali para baixo, ele não detecta, porque é um polígono muito pequeno. Então, o que há um tempo atrás os caras faziam? Eles matavam várias porções menores do que a capacidade do satélite, várias. E aí tinha, em algum momento, eles juntavam todos. Então você desmata um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aí chega uma hora que você junta tudo, que é quando a fiscalização tá sem grana, mais frágil, ou quando entra um Bolsonaro, que não vai fazer nada. Aí você junta tudo, dá um grande desmatamento, mas na verdade já está acontecendo há muito tempo. Aí dá um grande desmatamento, mas como não tem fiscalização, aquilo passa. O crime tem técnica também, né? Os caras ganham muito dinheiro, bicho, eles não são burros, não. O outro, eles são ilegais, mas eles são burros. A outra, então, a outra coisa que eles evoluíram muito é que eles elegeram políticos. Você tem senador que, assim, a pauta do cara todinha é pra legalizar o ilegal. Dia e noite. O cara trabalha com isso. Ele é contra a fiscalização, ele quer tirar o poder de o Ibama, por exemplo, carregar armamento. Isso tem projeto de lei disso no Congresso. Contra o Ibama, no governo Bolsonaro, eles acabaram com as operações de campo. Sim. Primeiro. Aí tinha coisas assim, vamos supor, tinha uma operação para você dar batina e garimpo ilegal dentro de terra indígena. E antes que o pessoal pense que é o cara com a bateiazinha ali na mão que vai pegar, não, é organização criminosa, assim, é garimpo que entra numa terra indígena, cujo custo do equipamento é de 30 a 40 milhões de reais só de equipamento, fora a logística. É uma operação de garimpo de 60, 70 milhões de reais. É isso. Tá certo? Então não é um sujeito, é uma organização criminosa. Aí teve operação
por exemplo, vou até dar o nome da terra indígena, chama Itunitatá. Aconteceu acho que em 2020, se eu não me engano, 2019, 2020, no Pará. Fica as terras indígenas. Aí o IBAMA foi lá, fez a operação. Os coordenadores da operação do IBAMA, junto com a FUNAI, foram demitidos no dia seguinte. Caramba. Então o que vai acontecendo? O cara que tá lá, que 70 milhões de investimento nisso, e ele não investiu só ali, ele tá invadindo outras áreas, ele fala, cara, eu tenho alguém que me dá guarita lá em Brasília, né? Tô tranquilo, vou tocar o meu negócio legal aqui, dane-se, tá certo? Lembra muito até a galera fala muito do PCC, né? Que os caras botam juiz, botam isso, aquilo, outro, como se o agro também não tivesse os caminhozinhos dele. Sim, né? Eles operam muito organizado, né? Sim. Em tudo, né? Em tudo. E muito frigorífico que opera naquela região. O boi que entra lá para ser desmontado, né? Porque o boi entra inteiro, o negócio de um frigorífico é desmontar boi e depois vender para todo mundo. Claro. O boi que entra lá para ser desmontado, muitas vezes ele vem de áreas de desmatamento. Então, são áreas que criaram, que foram desmatadas para o pasto e tal. E esse negócio na Amazônia, ele se deu em cima da floresta. É a pata do boi, né, tomando conta da floresta. E continua até hoje. Então, olha só, na verdade, quando a gente fala sobre isso, nós não somos também ingênuos de dizer assim, tem que acabar com o agropecuário, acabar com... Não é isso, gente. É assim, para de desmatar daqui para frente. Pelo menos breca, né? Já foi, rapaziada. Já foi, sim. Pelo menos breca. O que foi, eu troco isso tranquilamente. O que foi, foi. Mas daqui pra frente não desmata mais nada. Né? Porque você ainda tem condições de fazer isso, da floresta sobreviver. Para replantar, isso, né? Zé. E é um negócio assustador. Porque assim, hoje a Amazônia, ela morre porque a gente desmata ela. Mas vai chegar uma hora que a floresta atinge um ponto de colapso, que é quando ela desequilibra. E aí ela começa a morrer mesmo sem a gente fazer nada. E aí nós não temos mais. Ela já não vira tão sustentável. Ela não se autossustenta. Então você não vai acontecer nela inteira, são regiões, mas aí você começa a ter a floresta nessas áreas que ela sofreu mais agressão, ela vai falindo. E ela vai virando uma outra coisa que não é mais a Amazônia. E a Amazônia é importante para o Brasil, ela distribui chuva, a beça, para o país inteiro, inclusive para as hidrelétricas, que é responsável por fazer a luz chegar na casa de todo mundo. O próprio agronegócio, ou a agricultura, ou a agricultura familiar, ou qualquer uma, né? Que depende da chuva. Claro. Então, se a gente tira essa floresta da equação, você embaralha todo o esquema de chuva no Brasil, e aí nós estamos perdidos. Uma vez eu tinha visto, Emerson, uma curiosidade assim, que realmente a chuva que chega no sudeste do Brasil tem a ver com a Amazônia e com a barreira da Cordilheira dos Andes, né? Tem algum... Ou seja, realmente já vem sendo afetado ao ponto para São Paulo ser mais a terra da garoa, assim, será? Será que tem alguma relação? Já tem algum estudo disso? Porque São Paulo foi ficando mais seco já ou não? Tem vários momentos, São Paulo né? É a terra das 4 estações, bicho, no mesmo dia. Não, mas é que já foi da garoa, né? Mas vocês lembram daquele dia que São Paulo virou noite por conta das queimadas na Amazônia? Puxa, ficou laranja os bagulho. Parecia filtro do Instagram o bagulho, mano. É isso daí, vem direto. Você tem mesmo a cordilheira, a formação da floresta, as nuvens que vêm do Atlântico e ventos, que chama ventos alísios. Eles carregam uma parte dessa umidade que a própria floresta produz, carrega para o centro-oeste e sul-sudeste do Brasil. Então é todo um sistema integrado que faz chover. Tem estudos que dizem que essa linha planetária em que São Paulo está, por exemplo, é onde você encontra os maiores desertos do planeta. São Paulo só não é um deserto ou semiárido exatamente porque você tem chuvas vindo da Amazônia. Então você corre um risco de ter a diminuição de precipitação conforme o desmatamento vai aumentando lá na floresta, e isso vai afetando tudo aqui tem muita hidrelétrica, né? Aqui no sul do país, muita hidrelétrica, você tem muito plantio de alimentos e tal, então pode afetar. O clima é essa situação. É uma coisa muito interessante porque assim, a gente, você está falando um negócio no começo que é muito interessante, que é uma coisa de que a gente aqui depende dos animais, das abelhas e tudo mais, tá? Isso não depende da gente. É verdade, cara.
Essa é, eu tava quando Assim, não tem função nenhuma. Não, Já mano, São Paulo, até desculpa interpelar, mas a gente tá em cima de um deserto, vírgula também, né? Que é a cidade que nós asfaltou todos os rios possível, a gente asfaltou essa porra, né? E é um negócio que assim, você não planta arroz num lugar e fala, agora chove. Não. Tá certo? Você não bota hidrelétrica num lugar e fala, agora o rio venha. Se faça a luz, né? Se faça o rio. Né? Aqui, ó, a chuva e tal. Não, bicho. Você se adapta àquilo que tá acontecendo no lugar. Então, tá certo? É isso que acontece. Então, a gente se adapta ao clima. Se você bagunça o clima, essa adaptação vai pra cucuia. É isso. É disso que se trata, né? E essa situação do planeta é exatamente isso, porque assim, antes do Papa Francisco, que eu não lembro o nome do Papa, O alemão. Aqui, É o alemão. A gente sempre fala o alemão. O nome dele. Esse daí. E aí ele veio pro Brasil, teve um seminário, tá? Tô citando isso porque teve uma pergunta. Eu fui lá num seminário, não sei o que eu tava falando lá. E aí uma pessoa perguntou, da plateia lá, perguntou: o que a gente precisa fazer para salvar o planeta? Caraca. Eu falei: olha, nada. Nós não vamos tentar acabar com essa prepotência que nós vamos salvar o planeta. A gente não vai salvar o planeta nenhum. A gente vai se salvar no planeta no máximo. No máximo. Não, o planeta não precisa de nós para se salvar. Tá certo? Ele não está em perigo. Quem está em perigo somos nós, bicho. Essa que é a situação. Então, quando a gente fala de clima, essa coisa toda, nós não estamos... A montanha ele não vai deixar de orbitar em torno do Sol, a montanha não vai desaparecer, o oceano não vai desaparecer. É que nós vamos criar uma situação né, de vida em que a gente não vai mais se adaptar. Que é isso que a gente está falando agora. Aonde chovia, não chove mais. Aonde não tinha seca, tem. Então você perde capacidade de coletar água potável, de produzir alimentos. Essas duas coisas já causam uma catástrofe gigantesca no planeta. Imagina, vamos supor, por exemplo, nós estamos agora, preço do café. Tá caro? Sim, tá? Então. Muito bem. O que aconteceu? Você tem problema de aumento do dólar, claro, tem problemas econômicos, né? Mas você tem um problema climático. A Indonésia, o Vietnã e o Brasil tiveram quebra de safra. É isso, cara. Então você tem alguns lugares do mundo. Por que você não produz café no Saara? Porque não dá, é um deserto, não cresce café lá. Ele cresce bem no Brasil, no Vietnã, na Indonésia, né? Se você muda o clima desses lugares, tchau café. Entendeu? Ou vai ficar muito mais caro, né? Agora vai ficar mais caro para quem? Para uma parcela da população que vai parar de comprar. Quem ganha 100 mil reais por mês, o café ficou 10 reais mais caro o quilo, dane-se. Não muda nada no Não orçamento. mexe nada no bolso do cara. Né? Então, só para terminar essa história, a gente se adapta ao planeta, não é o contrário. E quando nós estamos falando de clima, nós estamos falando disso. Ter menos comida, menos água e da população pobre se lascar. Mais do que já se lasca com a crueldade que é a população pobre que menos causou o problema. E é a que vai pagar a maior parte da conta. Esquece esse negócio de que clima é uma coisa de ambientalista, diplomata numa reunião da ONU, assinando papel. Isso daqui é questão social. Social, né? Você faz um programa lá, Minha Casa Minha Vida. Dá você não regula o clima, a chuva vem e tira 2. E aí? Tá certo? Não vai ser a mansão que vai ser inundado, que vai estar... E se for, tem seguro, o cara vai lá e constrói outra. Sim, acabou. Sim. Mas aí, vou te dar um exemplo. Ano passado, a gente faz parte do Jornal Correria, e aí o Código de Notícias lá, que a gente apresentou, eu e o Paulo Galo, a gente ficou 3 semanas, 3 domingos consecutivos, depois que o céu ficou laranja, fazendo manifestação. A gente fez uma na Paulista, a gente conseguiu tomar uma quadra da Paulista, depois fez mais uma lá, e a terceira foi no pátio do colégio ali, no pátio do colégio. Essa eu não fui, eu fui nas outras duas. E a adesão, cara, vou te falar que na primeira foi robusta, na segunda já tinha uma coisa mais meio clima meio partidário, e na terceira tava ok. Quem nunca abandonou lá foi os indígenas. Tanto que eles tomaram a frente lá, foi muito bonito nesse quesito. Confronto com a polícia na primeira. Os indígenas são foda. Não, eles são, mano, você é louco. Eles são... Cara, sem sexualizar os caras é pica mesmo. Cara, você pode contar com os malucos lá, os Guarani são brabos ali do Jaraguá. E aí eles colaram, tal, vieram, veio uma renca de gente e tudo mais. Só que, cara,
de verdade mesmo, mano, você acredita, tipo assim, só pra gente não também, senão a gente vai ficar muito nesse assunto, tem muita coisa que eu quero trocar ideia contigo ainda, mas não porque é a sua área, conhecendo o ser humano como você tá conhecendo, num país que, porra, eu acho que não planta mais feijão, é isso que você tinha dito uma vez, não é Não, isso? planta, mas a gente em alguns momentos até importava, tava importando um pouco de feijão, né? Pegando feijão de fora. E a gente tem. Mano, a gente só sabe tacar soja. Eu às vezes eu acho que nós moramos num país vegano. Do tanto de soja que nós produzimos aqui nesse país. Tá porco, né? Você acha mesmo, de verdade, assim, eu sei que é o teu corre, mano. Não precisa fingir que a câmera tá desligada. Mas conhecendo o ser humano, só pra acreditar no ser humano, você acha que dá tempo da gente se salvar ainda? Não tô falando do planeta. Você acha que ainda. Não de dar tempo, olhando a situação como tá agora, você acha que o ser humano tá se coçando pra salvar ou já era? Cara, se o ser humano que você se espelha é o Bolsonaro, já era. Agora, se o ser humano do país. que você se espelha é o Pepe Mujica, o Padre Júlio Lancelotti, aí nós vamos em frente, entendeu? Porque é isso, tem de tudo. Né? Por isso que o Estado, os governos, mas o Estado, ele é tão importante. Né? É importante. A questão. A agenda de clima, assim como outras de pobreza, direitos humanos, educação, saúde pública, isso você faz com o Estado forte. Regulamentação, investimento no que é para todo mundo usufruir. Né? E é por isso, inclusive, que essa agenda de clima ela é tão negada por esses governos fascistas, extrema-direita, autoritários. Você não encontra um que tem agenda de clima como algo que eles aceitam. Eles negam, todos eles. Tá assim com o Bolsonaro, tá assim com o Trump lá, você vai pegar na Hungria, a mesma coisa. Então, em vários outros países, você tem essa mesma, vamos dizer, eles encaram desse jeito. É o tigrinho do planeta, né? Exatamente. O agronegócio é o tigrinho do planeta. Eles estão apostando, uma hora vem a conta. Vem a conta, só que a conta não vem para eles, né? Isso vem para todo mundo. Isso que é foda. Agora, então assim, eu acredito por dois motivos, porque tem muita gente que faz e muita gente acreditável no mundo, que a gente tem que acreditar e se espelhar neles. E a segunda coisa é porque a opção é a catástrofe, é a tragédia, você não fazer nada. Então não dá para ter essa opção de você não fazer nada. Então nós vamos correr atrás até o fim. Eu não sei se nós vamos continuar de pé no fim ou se nós vamos morrer, mas nós vamos morrer atirando. Tá certo? Então não tem como voltar atrás. E porque quando você olha, tem um negócio que me mobiliza. Eu não nasci na agenda ambiental, né? Eu fiz movimento estudantil, várias outras coisas. Quando eu entrei na agenda ambiental, há cerca de 20 anos, tinha um negócio que não é que me incomodava, mas eu sentia falta, que era essa questão social mesmo da agenda. E ela está cada vez mais forte, cada vez mais. Hoje a agenda de clima é uma agenda ambiental. Então eu fico, quando eu vejo um movimento negro entrando, né, eu falo, é isso daí, cara, que a gente precisa. A agricultura familiar, é isso daí. Junto, né? Porque você precisa da base técnica, que foi construída ao longo de décadas. Ela precisa continuar, você precisa gerar ciência, dado, número. Mas a gente precisa dessa outra camada social. Quer ver um número importante? A gente tá falando aqui da enchente no Rio Grande do Sul, tal. Muito bem, só pra gente fazer a conta. Quantas creches foram levadas pela enchente? Posto de saúde, escola, terminal de ônibus. Isso daqui é atendimento à população. Você vai colocar quantos bilhões lá para reconstruir uma creche, um posto de saúde, uma escola, para ter o quê? O que você tinha no passado, cara. Então, são milhões, bilhões investidos para você empatar com a infraestrutura de atendimento à população que você tinha. Faltava a creche antes da enchente. E aí você está correndo atrás para chegar no nível de faltar que você já tinha 2, 3 anos. É isso. Agora, quem é que sente falta dessa creche que foi levada pela água? É a população pobre. Sim. Tá certo? É que precisa de assistência do Estado. Por isso que clima é agenda estatal. Né? Sim. A iniciativa privada, ela tem a obrigação de participar. Mas como ela vai participar é através de um regramento. Quem dá esse regramento é o Estado. Legal, não, incrível, cara. É só... A gente participou, né, das manifestações e tal, exatamente isso, né, Gui? E aí também tem outro ponto, um dia desse peguei um Uber, e aí eu tava conversando com ele e tal. A ideologia do agro é gigante, né, cara? Ela tá em todos os lugares e tal. Aí o cara, não sei por que a gente começou a falar de preço de alimento e tal. Ele, mas também se não fosse o agro, a gente não teria mais escala para alimentação mundial e tal.
Daí chegou uma hora até, falei, já tava na correria, nem né, entrar num debate gigante ali, né? E a gente sabe que, a gente que tá no ramo aí, ainda mais você que é um intelectual da área, assim, é importante até que tenha acesso a números e tal. Vocês estão enchendo minha bola, hein? Não, mas é isso. Eu vou pegar esse programa e vou mandar pro RH. Pô, vou pedir aumento imediatamente. E a gente sabe que realmente o que chega no prato do brasileiro é a produção familiar, né? Em grande parte, né? O agro produz commodity para exportação. A gente aqui já conversou dos programas da tal da Lei Candir, que beneficia eles a mandarem tudo para fora, e a gente fica com quase nada, né? Que também é o que você falou, é política pública, né? Você vê, a Lei Candir é uma política pública da época do Fernando Henrique, que os caras vêm empurrando até hoje e tal. Plano Safra. Plano Safra, né? Então eles pegam benefício fiscal, bancário, tudo para eles, né? E tudo é política pública, mas realmente é a produção familiar, né? Que alimenta o brasileiro. Eu acho que queria que você pudesse falar um pouquinho disso, assim, porque é um tema que pro trabalhador, às vezes ele acha que não, quem tá alimentando ele é o agro, né? Se você pudesse falar um pouquinho disso, acho que é legal. Mas aí é a familiar, mas o que a galera come de fato? Sim, não, mas digo, mas a familiar, assim, o que eu digo é, tem o MST no meio, a gente sabe que tem, mas não é só MST. Eu digo, tem produtores, pequenos produtores familiares, aqueles que estão produzindo, às vezes, o tomate, o alface que a gente está comendo, entendeu? E não é o agro mesmo, né? Agora, o problema é que o que a gente vê normalmente é que as políticas, vamos supor, de crédito para o agro é muito mais facilitado, né? A Embrapa, por exemplo, que é uma excelência, é um instituto que produz ciência, que produz capacidade de produção e tal, não sei o quê, mas você vai pegar 90% do que eles produzem é para o agronegócio. Então, você vai alimentando, né, esse agronegócio de facilidade financeira, de facilidade de tecnologia, de facilidade de conhecimento, então, obviamente que ele vai expandir muito mais. É assim que funciona. Né? Se a agricultura familiar no Brasil ela tivesse o mesmo acesso a todas essas facilidades, injeção de grana, assistência técnica aos montes, chegando no produtor, você reduz desigualdade, em primeiro lugar, você aumenta a capacidade de distribuição de renda, porque o volume do trabalhador rural, ele está na pequena propriedade, né? Então você faz o negócio dele ser mais produtivo, ele vai ter mais acesso a recursos, você está injetando dinheiro numa quantidade maior de pessoas, isso faz girar a economia, né? E você tem um volume maior de alimento mais barato, inclusive para a circulação interna no mercado interno brasileiro. Nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo, né? E a gente tem gente passando fome no Brasil. Então, por exemplo, isso é uma coisa... Por quê? Porque você fala o seguinte, batemos recorde de produção. Você vai ver onde é que está o recorde, está na produção da soja, em grande escala. Soja, ninguém milho, come soja. Né, que manda para exportação. Pô, cara, isso aí da soja é foda. Animal que vai para a China. Tem meses que 90% da produção vai para a China, cara. Foda. Né? Então, 80% são volumes estratosféricos, né? Então, isso faz dinheiro, aí tem todas as benesses fiscais, de isenção e etc e tal. Só que a gente precisa desse tipo de incentivo para agroecologia, para agricultura familiar, para agricultura daquele agricultor pequeno, mas que é pequeno, mas que produz alimento como gente grande, né? E que, inclusive, produz de forma diversificada, né? Que produz porque a sua família produzia a banana, o tomate, o arroz há décadas, há séculos. É uma tradição daquela região, daquela família, fazer aquele tipo de produção. Não é uma produção apenas porque dá mais dinheiro. É porque aquele produtor, muitas vezes, ele tem uma parceria com aquela região, com a terra, com os seus antepassados. Tem até um sentimento, né, com a terra. A terra é um negócio do... Isso é riquíssimo, cara. Isso é riquíssimo, né? A gente deveria estimular isso no Brasil. São poucos países no mundo que têm essa capacidade produtiva com tantos agricultores familiar ou de pequena propriedade produzindo uma diversidade tão grande de alimentos. A diversidade de alimentos que é produzida no Brasil é um negócio inacreditável, né? E a gente podia melhorar ou ter políticas mais agressivas de bioinsumos para diminuir o uso de agrotóxicos. Tem muitos que produzem agrotóxicos, mas o agrotóxico ele é um custo para o pequeno produtor gigantesco. Com o bioinsumo você protege a plantação do mesmo jeito, diminui o custo, não polui menos. Agrotóxico, inclusive, ajuda na crise do clima. E você não polui rio e tudo mais. Então você diminui a dependência, inclusive, do agricultor do agrotóxico, porque tem essa, né?
O cara, quando ele precisa usar agrotóxico, ele passa a viciar aquele plantio dele a defender aquela safra com o uso de agrotóxico. Aquilo custa caro e tem sempre uma empresa multinacional que embolsa essa grana aí para ir produzindo mais agrotóxico. E isso é veneno também no prato do trabalhador. E aí você tem uma cadeia infinita aí de problema que isso vai gerando. Então é isso, é tudo política pública. Tudo. Né? Precisava ter mais dinheiro. A gente precisava, assim... Tem coisas no país que a gente deveria se orgulhar. E a gente deveria investir, né? Ter orgulho e investir nesse orgulho, que a agricultura familiar é uma delas. Os indígenas são outros. Eles são bravos. Os indígenas. A gente fica pagando pau pra essas empresas aí, que você sabe, né? Se é agrotóxico é bom, né? Se é agro é bom, né? Dá pra usar pra outras empresas, esse mesmo lema aí, né? Alemã. Agora você vê que a mesma empresa que joga agrotóxico é a mesma que depois vai lá me vender um remedinho, né? Será que não tá? Eu sei que cada no seu corre aí a gente não pode falar muito, mas vamos para pensar. O camarada joga o agrotóxico no solo. Aí a população hoje ela tem doenças que você pensar que anos atrás a gente não tinha. E ainda com isso o quê? Desse tipo de alimentação que a gente tem. Claro. E aí você pega o que o MST faz, aí até pra gente deixar o clima menos tenso e ir pra um lado maneiro até. Pô, queria até que você discorresse sobre a feira que a gente se conheceu lá no final de semana na feira do MST. Porque ali você via, não gosto do termo energia, mas era uma outra energia muito boa. Um país que a gente imagina naquele caminho, não tem jeito. Aqui né? a gente fala tanto de, arroz, feijão é uma mistura, arroz, feijão é uma mistura, né? Cara, tudo lá. Que é uma visão que até eu acho que é de fora pra cá, né? Porque a gente não tá olhando o próprio país. Quando você vai na feira da MST lá e você tem aquela, vamos dizer, aquela praça de alimentação ali, com comida do país todo... Aí você vê que, tipo assim, beleza, tinha lugar que era arroz, feijão e não sei o quê, mas tinha uma galera que era cuscuz, charque e não sei o que lá. O Rio de Janeiro aí, vocês me perdoam os carioca, realmente vocês não tinham que estar lá. É triste, caralho, meu Deus do céu, Rio de Janeiro. Mas a gente é ruim muita coisa, pô, as nossas praias a gente não cuida. Pizza e o Rio, nossa, cara, os caras caldinho de feijão, não digo fazer, mano. Eu queria que você falasse um pouco da importância de iniciativas como essa e como fazer para atingir mais pessoas, porque eu acredito ainda que a bandeira do MST, por sofrer aí uma questão de preconceito, a galera, vou dar um exemplo, meu pai, eu levei ele no domingo lá, eu meti um migué, meu pai, porque tem a família lá que fica enchendo o saco, e aí se falar que ele foi no bagulho da MST, nossa senhora. E aí eu falei, pai, vai ter uma feira lá gastronômica, meu, comida do país todo. E aí, meu, aí estacionei o carro e tal, não sei o que, aí já chegamos, viu uma bandeira da MST e falou, mas o que é isso aí do lado do MST aqui, filho? Eu falei, não, pai, às vezes é um pessoal aí fanático e tal, não tem nada a ver. Aí, chegou aí, cara. Ocuparam. Porra, Ele passou. De alimentação tinha 30 bandeiras. Não, e o tamanho do boné lá, ele falou, ô moleque, isso aqui é MST, né? Eu falei, pai, vê os bagulho aí. Só que, pô, meu pai de Pernambuco, quando ele viu lá comida de Alagoas, não sei o quê, o olho do maluco fez assim, ó, cara. Então eu queria que você discorresse um pouco e, tipo, você vê, eu falei pro meu pai, eu falei assim, pai, você vê lá, o pessoal fala que o rapaziada da MST é tudo vagabundo. Você viu algum vagabundo lá? Sim, total. Você viu algum invasor lá? Ele falou, não. Eu falei, você viu a mão dos camaradas como é que tá de tanto trabalhar? Você sabe quem passou a fiação aí? Como é que fez pra levantar tudo isso aqui em menos de 3 dias? Quem que foi? E esses alimentos? Aí ele falou, caralho. Aí a gente levou uma pimentinha embora, uns negócios de lá e tal. Clássico. Eu queria que você discorresse o quanto que é importante não só pro ambiente, mas também pra população que acha que, tipo, porra, o MST é bagunça, pô, é só invasão, o que não é também, mas... Primeiro, Rio de Janeiro tem coisa boa, tá? Tem feijoada é boa lá, tem o bico da sardinha, tem muito... Tem umas comidas boas. Então nós vamos comprar essa aqui, ó. Não é bom. Mas a feira ela é fenomenal, porque eu acho que tem um negócio, o MST tem inclusive vários projetos, né? De plantio de árvore, de recuperação de áreas e tal, são projetos fenomenais. E essa feira, em especial, ela é um sucesso total. E as pessoas deveriam ir lá, porque tem um negócio que você não vai achar em nenhum outro lugar. Tá? Você não vai achar no supermercado, você não vai achar talvez nem na feira ali da rua da sua casa ou próximo da sua casa, que é o próprio produtor expondo o produto que ele mesmo plantou. Isso é fenomenal. E importante você levar, por exemplo, leve seu filho, sua filha lá, né? Seu pai, sua mãe, como o Gui fez e tal. Porque você vai chegar lá e a pessoa vai explicar para você como que aquilo foi plantado. Quanto tempo demora? É uma aula.
Entendeu? É a mesma coisa se você estivesse numa aula de agricultura ou de agroecologia, né? E lá você vai ter por que que isso daqui nasce aqui, não nasce lá, a diferença do arroz, o arroz colorido, ou não sei o quê. Isso Arroz é fenomenal. vermelho, mano, o bagulho tava foda. Pergunte para você mesmo há quanto tempo ou quais são os lugares que você pode comprar comida hoje, que você sabe quem é que fez essa comida, né? Como que ela é feita. Se você tiver uma dúvida, mas quanto tempo que colhe? Quebrou a safra, não sei o quê, por que tá tão caro? O agricultor tá lá para te... Então não é só a feira, é a escola, na verdade. Aquilo é uma escola e que ensina para as pessoas que comida não nasce na prateleira do supermercado. E a gente pensa que isso é besteira, mas não. Você tem pesquisa. Cara, porra, infelizmente. Tem pesquisas, né? Nós vamos pegar aí a sociedade, talvez uma das mais doentes que tem no planeta, nos Estados Unidos, que você tem uma quantidade razoável, um percentual da população que acha que o leite nasce na caixinha. Puta merda. Do leite. Não sabe te dizer que vem da vaca, né? Ou da ovelha, eu não sei de onde é que você extraiu. Mas é mais ou menos, então ali você é uma aula, né? Sim. Além de ser esse lugar. E ali eu tava falando com o pessoal lá na feira, que do ponto de vista de clima, você tem ali dois personagens num só. O primeiro, que é esse agricultor familiar, que ajuda a cuidar do planeta. E o segundo é esse mesmo agricultor que precisa ser cuidado por conta do que está acontecendo no planeta. Claro, cara, tá chovendo errado. Tá fazendo mais seca do que... Ele tem menos recursos para se defender, esse agricultor familiar, né? Ele não pode fazer a irrigação artificial, ele tem menos grana se quebrar uma safra, tá certo? Claro. Então ali você tem no mesmo personagem duas pessoas, né? Ou dois sentidos importantes para o clima. Quem defende o planeta, quem ajuda a gente nessa questão de clima e quem precisa ser ajudado. A gente vai encontrar tudo lá. Tudo. Feira já acabou, né? Infelizmente, já acabou. Foi no ano que vem tem mais. Por favor, mano. E ó, tá cada vez maior, cada vez mais bonito. Mais bonita. A gente foi na de 2023. E também tem cerveja. Tá? Isso é muito importante. Se você não se convenceu pelo arroz, pelo café, vai lá porque tem cerveja também. Ou pela cachaça, que tem um monte de cachaça. Porra, eu trouxe uma lá, inclusive larguei no meu carro, alô, qualquer blitz que me parar, eu assopro o bafômetro tranquilo, tá? Não tô fazendo e tem as comidas prontas, tá certo? Aí você pode comer charque, baião de dois, buchada, torresmo, buchada, comida da Amazônia. Sim. Tem lá, então, pô, é fenomenal. Essa feira, tipo, gastronômica me pegou muito também, mano, cara. E só essa me pegou demais, meu. E só um parênteses, quando você vai no, tipo assim, e também conectou São Paulo com a raiz que, tipo assim, pô, a cidade da correria, não sei o que, lá você dá uma desligada nisso aí. Porque tudo aqui que era, por exemplo, Rio Saracura, cobriu agora, estamos tacando o metrô lá ali na Bela Vista, o Anhangabaú, metrô, não sei o que e tal. Lá, além de você ter contato com a natureza, não pela questão de ser só o parque, tira um pouco dessa amarra do cidadão de São Paulo, essa nariz empinado e tal. Porque, mano, você pegar a tua comida na praça de alimentação, aqui a gente tem o hábito, eu não, mas tem pessoas que têm esse hábito de comer na praça de alimentação, larga a bandeja na mesa, foda-se ver alguém aqui limpar, que eu tô gerando emprego, né? Lá não, você tinha que comer o teu bagulho, você devolvia lá pro camarada que te serviu ali a refeição e você podia comer em qualquer lugar do parque. Então tinha gente fazendo roda no chão ali, comendo, não só nas mesas, nas cadeiras, e fazendo aquela integração, né, cara? Isso que eu achei... incrível. Mano, é outra pegada, foi lindo. É divertido, é legal, tudo. É um dia, pô, você vai lá, passa um dia incrível... Aí você vai, que nem o Zé não cozinha, certo? Então você vai lá, já tem a comida pronta. O pessoal cozinha, já compra e leva para casa e tal. Você pode fazer as duas coisas também. E é isso. É muito... o clima é muito legal. O clima é muito bom. O ambiente. O Gui, a gente cumpriu umas tarefas na Regional da Grande São Paulo. Até tava o pessoal lá que a gente conhecia numa das barracas da Cooperativa Terra Liberdade. Matamos a saudade, lá carregamos peso. A gente fez umas tarefas 2 anos, né? A gente entregou bastante alimento na porta da galera. Sim. Eu fui no Irmão Alberto umas 3 vezes. Mas assim, eu e o Gui, a gente é suspeito pra falar, né? Porque a gente já cumpriu tarefa. Realmente, assim... O MST não tem nem o que falar, é só aplaudir mesmo, porque o Brasil que a gente queria tinha que crescer nessa caminhada, né? E até eu vou dar um conselho aí, se o Sted estiver ouvindo a gente aí, pô, faz a ponte aí, qualquer dia o Sted não vem cá, que eu sei que ele é um cara muito ocupado, mas ensinar o que eu quero... Ele cozinha, tá? Eu quero dar uma aula. Ele faz o baião de 2 lá dele. Maravilha. Ele faz na feira, inclusive, o baião de 2. É no último dia.
Eu acho que é por conta disso, né? Que é o último dia, ele faz o baião de 2 e aí o pessoal come e já vai embora. Que é pra não dar problema, não correr riscos. Entendeu? Talvez seja isso. Me disseram, não sei. Caramba. E tal. Mas você pode chamar ele aqui e já fala pra ele já trazer o rango. Né? Porque o camarada eu vi ele numa CPI lá, mano, o cara manda bem. Nossa, é bom demais, bateu em todo mundo. Eu acho até que fica aí um ensinamento pra rapaziada do MST, mano, porque o pessoal fala, pô, invasor e tal, e a galera fica, nós estamos ocupando. Mano, eu aprendi muita coisa aqui hoje, com Vossa Senhoria, que eu quero passar pro pessoal do MST. Bora ser grileiro. Entendeu? Não. Sacanagem, só pra deixar. Tem mais um assuntinho. Desculpa. Não, desculpa. Tem um negócio, esse negócio da terra. A gente tem várias discussões, não vai pra frente, tem até projeto de lei com isso, que é assim, de você fazer uma coisa no Brasil em que as áreas que não estão ocupadas hoje, né, elas só sejam possíveis de ocupação por uso coletivo. Indígena, assentamento, reserva extrativista e tal. Porque você já tem área aberta que pode ter outro destino. Então, novos destinos, você só agora com uso coletivo. Você tem que ter uso coletivo da terra e produtivo, e social. Mas né? tá aprovado isso aí já. Isso daí, cara. Tá na luta. É o sonho. Porque tem muita terra do exército lá panguando, né? Que os caras não fazem porra nenhuma, que o bagulho tá sobrando, mano. Também, né? Mas pelo menos lá não grilam, né? Lá não lá tá travado. Aquilo não expande, né? Porque sabe que o papo do exército é só tá dando leite condensado. Cara, tem só um tema que eu queria falar com o Marcos, cara, que eu acho que ele não aguenta mais falar, mas é importante a gente também aqui, que é sobre a COP, né? Verdade. Fim de ano, a gente vai... Como é que não falamos do nosso tacacá bem aqui, até esqueci. Deve falar em todo lugar. E a COP, Márcio? E a COP? Cara, a COP. Mas aí tá chegando, logo tá aí, né? Eu tô preocupado, cara, porque assim, vem muito gringo, né, pra cá. E tem cá. manifestação marcada já, hein, mano? E o pessoal não proibiu a maniçoba lá, né? Durante a COP. Você imagina, pega, um gringo lá, o cara naquele calor 40 graus, manda uma maniçoba pra dentro, bicho. Não tem hospital que dê conta desse... Vai ter um hospital de emergência. Vai ter... Tô brincando. Não, a COP é um grande momento. Grande evento, a COP não faz milagre, né? Tem isso é muito importante. E não é porque é no Brasil que tudo vai ser resolvido, senão a gente só fazia aqui. Também resolvia tudo, né? Não é assim. Para negociador da COP é mais uma edição, tomara que ela tenha um fruto bom no final. Agora, tem uma coisa muito importante que é a mobilização das pessoas. Então, isso que nós estamos conversando aqui só vai para frente, essa preocupação com o clima, a mobilização política e tal, ela só vai para frente se a população tiver entendendo qual que é o problema da parada do clima. Sim. Tá certo? Ela precisa e traduzir isso em voto. Muito importante aí você fazer a reciclagem do seu lixo, consumir menos, tudo isso é muito importante. Agora não adianta nada, você recicla o seu lixo dentro de casa e deposita todo o seu lixo na urna depois. Né? Então vamos reciclar o lixo de casa e o da urna também, né? Isso é importantíssimo. Então, esse passo a passo aí, a COP nos ajuda a conversar com a população, a eles entenderem isso que nós estamos falando aqui, tá certo? Esse programa ajuda, isso que nós estamos falando aqui. Clima é uma coisa que vai bater aí na sua conta de luz. Não choveu na hidrelétrica, bandeira vermelha na sua conta de luz. Não choveu, teve quebra de safra, arroz, café, mais salgado na sua conta no final do mês no supermercado. É isso daí, né? Então nós vamos aumentando a intervenção, né? E as pessoas vão traduzindo isso nas escolhas todas que elas fazem, principalmente dos políticos. A COP é esse momento. Nós estávamos mobilizando, incrível. O Brasil, é impressionante para mobilizar a sociedade civil, né? A gente tem centenas de organizações mobilizadas, a cobertura da imprensa gigantesca. Vai caber todo mundo lá, meu? Nossa, porque vai gente, eu acho. Mano, essa cópia aí vai... Até em um minuto, se eu puder explicar assim, pra quem é ignorante, eu não entendo, quem me acompanha também não. O que significa COP? COP é a Conferência das Partes. As partes são os países. Então, é uma conferência dentro das Nações Unidas, da ONU. É a maior conferência, o maior colegiado que a ONU tem. É esse de clima. E aí eles se encontram uma vez por ano para dizer o que eles vão fazer para diminuir a crise climática. Basicamente é isso. As partes são os países. A Conferência das Partes. Eles se encontram cada ano num país diferente, numa região diferente do mundo.
agora é no Brasil. É a primeira vez que uma cópia acontece no Brasil. Aqui a gente já teve a Rio 92, a Rio Mais 20, mas não era conferência, eram encontros de meio ambiente. É a primeira vez que ela acontece no Brasil. Era para acontecer em 2019, não aconteceu porque o Bolsonaro desfez a submissão do Brasil, está acontecendo agora. Melhor, tá? Porque se acontecesse com ele... Então é isso. Aí os países se reúnem, é a 30ª, então quer dizer, já se reuniram 29 vezes, né? E não resolveram o assunto. Por isso... Só ladeira abaixo. Isso que eu acho engraçado. Pô, você tá pensando no ambiente, faz essa porra online. Que aí você não gasta um monte de emissão, cara, aí, vai cara. nem ao vivo, né? Eu vai tô de direto. sacanagem. Mas o negócio é assim, não é que não resolveu nada. É que assim, era pra estar muito pior. Então... a coisa, mas não chegou ainda no ponto que precisa. Em números, assim, o planeta ia aquecer lá atrás, tá? Do jeito que tava lá há 20 anos, ia aquecer 5 graus. Aí os cientistas fizeram os cálculos e falaram, tem que aquecer no máximo 1,5 graus. A gente já tá em 1,5 graus, então não pode aquecer muito mais. E aí você tem que tomar uma série de medidas para ir mantendo a estabilidade climática. Né? Esses são os acordos, isso é o que eles discutem lá. Como que essas medidas vão ser implementadas por todo mundo, quem implementa primeiro, porque tem gente que deve mais. Sim. Né? Tem gente que não pode fazer, por exemplo, que quer fazer, mas não pode porque não tem dinheiro. Então é isso tudo que é discutido lá. Quem vai transferir o dinheiro para quem? Quem vai fazer mais? Quem vai fazer primeiro? Qual o nível de agressividade que um país vai fazer e o outro quando ele começa a fazer e tal. Então é esse tipo de coisa. Esses acordos são difíceis, cara. 196 países, imagina. Chegar num consenso. Quando você vai discutir com a sua família qual o prato do jantar, já dá pau em casa. Eu quero jogar o prato na cabeça do outro. Reunião de condomínio, já é uma treta, imagina. Caramba. Mas é isso, essa é a discussão que tem. Então, o Brasil é a etapa, quem preside a COP, quem está hospedando ela. Então, a presidência é nossa. Esse ano, como nós temos a presidência, a gente influencia um pouco ali no que vai ser discutido. Não pode muito, não pode tudo, mas pode alguma coisa, né? A dar essa agenda e tal. E o Brasil é um país bem comprometido, tem números bons e tal, tem muita habilidade diplomática. Então, uma coisa é que só que o mundo tá né, essa draga aí que nós estamos vendo, é guerra. Guerra pra caralho, mano. Cara, porra, imagina o seguinte, quem vai sentar lá é quem tá atacando bomba um no outro, não são os outros, não tem gente diferente. Então, assim, quanto mais guerra você tem, quanto mais guerra física de arma ou guerra tarifária ou tal, você vai criando um ambiente hostil entre os países. Esses países têm que chegar em acordo. Então, se está com um ambiente hostil do lado de fora, eles carregam isso pro lado de dentro da negociação de clima. Por isso que está complicada a situação. Ainda bem que tem a presidência brasileira. Então, é isso que eles vão fazer em Belém. Vão sentar lá para negociar. Isso é da porta para dentro da negociação. E nós vamos ter uma mobilização gigantesca, sociedade civil da porta para fora para pressionar esse pessoal, porque político é que nem feijão, só fica bom na pressão, né? Aí, mandou bem demais, cara. Eu sei que a gente tem que encerrar, cara, mas eu queria aproveitar o incesto aí e te fazer uma última pergunta. É ensejo, né, mano? Quando a gente... Aqui em São Paulo a gente tá vendo um fenômeno muito doido que é construir vários prédios aí, estúdio, né? E a gente sabe que não tem tanta gente pra... A gente mora num país, provavelmente num estado aí que a condição financeira nossa, o poder de compra é cada vez menor. E tem um consumo de água muito grande para ficar fazendo essa quantidade absurda de prédio que está se fazendo. O governador de São Paulo pensa em trazer uma parte do palácio dele para o centro de São Paulo, que demanda destruir prédio que já existe, que poderia estar abrigando pessoas. E ele vai construir mais um imóvel lá. Imóvel não, né? É um palacete mesmo. Como que você vê essa questão? Porque não adianta, por exemplo, eu da minha casa, eu separar meu lixo e aí as construtoras largando o aço de construir prédio, sendo que ninguém vai morar lá. A população de rua só cresce, no máximo é um classe média ali que vai comprar para alugar, para universitário, vai ficar aqueles condomínios tudo fantasma, não com tanta gente morando. E vamos combinar que morar dentro do estúdio é praticamente morar numa gaiola de uma galinha para abate. E como que você vê essa questão? Porque, a gente pensa muito em meio ambiente, a conta vai ficar mais cara, mas como que dá esse papo na construtora também de tipo assim, mano, por que tá essa explosão mesmo, cara, de construir tanto estúdio, mano, sendo que ninguém vai morar lá dentro, tipo... Plano diretor, né?
que é o que coloca ordem nas cidades, da onde pode se construir, como, para o quê, qual a finalidade, qual a altura do prédio e etc e tal. Quanto mais você liberar, vai a selvageria. Então tá dando lucro isso daqui, eu vou construir. O estádio do Palmeiras lá tem muito show. Sim. Tem mais show que jogo. Sim, sim. Então, você clica ali nesses sites que alugam casa para você ver o que você vai achar lá. É forrado de anúncio, porque tem show, o cara aluga lá o estúdiozinho. Que é difícil alguém que mora. A pessoa não mora. É quase que um quarto de hotel individual, né? Não é um hotel, mas em vez do hotel ser dono de todos os quartos, são pessoas que são donos. Airbnb, né? São donos dos quartos de hotel que aluga ali para, né, 1, 2, 3 dias, uma noite, etc. E isso, quando chega numa região, cria um outro fenômeno que é você povoar aquela região com esse tipo de aluguel, de especulação também imobiliária. Sim. E as pessoas que moram ali há muito tempo, elas têm que sair, porque elas não aguentam, o aluguel sobe. Né? Você vai começando a colocar aluguéis mais altos, o aluguel daquele pessoal sobe, eles têm que sair. Tem várias cidades no mundo que tomaram medidas para não permitir mais aluguel de casas assim. Temporárias, né? Eu sei que Lisboa lá, o pau tá quebrando por causa desses aplicativos. Em Londres é assim, você tem Amsterdã é assim, Nova York é assim. Então você tem vários lugares. Agora, ali você tem regulamento porque eles pensam no bem das pessoas, o bem coletivo. Você constrói uma cidade. Quando você pega um plano diretor e fala o seguinte, eu vou pensar no bem de quem vai ganhar dinheiro construindo, aí, bicho, não tem regra, né? Sim. E aí isso vai aumentar o trânsito urbano, sim, né? Então, é aquilo, você tem uma ruazinha que passa um carro por vez, você bota 5 prédios ali. Quantas pessoas vão morar em cada prédio? 2.000 pessoas, 3.000 pessoas? Você vai entupir aquilo lá de carro, vai criar mais trânsito, né? Então, você vai gerando um problema atrás do outro. É mais poluição sonora. Aí você vai precisar de mais aparelhos de atendimento à população, creche, posto de saúde, etc e tal, né? E você vai valorizando cada vez mais aquela região. O que acontece com a população que ganha menos? Ela vai sendo jogada para a periferia. Sim. Né? Então ela vai ficar mais longe. E muitas vezes essa periferia está em áreas de risco. Sim. De risco ambiental, com evento climático extremo. E aí você vai desencadeando uma série de problemas. Então, nós vamos voltar lá naquilo que a gente está falando agora. O plano diretor, ele é aprovado por vereadores. Prefeitos. Cada 8 anos, se não me engano. É isso daí. Política, então, tudo gira em torno de política pública. O nosso voto vai importante. Desaguar nessa coisa toda. E tem agora vai sair um estudo um pouco mais completo, mas aí a gente está começando a fazer uns recortes de quem que mora nessas áreas. Tá? Porque, tem área de risco, maravilha. Mas quem que mora nessas áreas de risco? Né? Então são pessoas que saíram de uma região central, normalmente foram para essas áreas, porque na região central ou não tem condição de bancar o aluguel, ou para ter um imóvel próprio, mais segurança, foram para essas áreas. Muito bem. Né? Ou foram jogadas lá, nessas áreas. E aí quando você começa a fazer o recorte, essas áreas são as áreas de risco. Deslizamento, alagamento, etc. Perto de um rio que pode transbordar, invadir a casa das pessoas. Esse tem assim, olha que interessante isso, número de população negra em São Paulo, autodeclarada, 38%. Posso errar aqui um pouco o número, mas o sentido é mais ou menos esse, 38%. Número de população negra que mora em área de risco, 65%. Caramba. Então, clima, quando a gente fala desses eventos extremos, a enchente e tal, não sei o quê, essas enchentes, as catástrofes, ela tem, o alvo delas tem cor e gênero. São mulheres e mulheres negras, principalmente que mais sofrem. Por isso que a agenda de clima, ela é importante a gente dar nome para essas coisas, porque a gente vai sofrer com o agente, é muita gente, né? Então tem uma galera que realmente vai sofrer mais. Quando um plano diretor é largado aí na mão de quem opera só por lucro, o resultado é esse. Você vai jogando as pessoas mais periferia, em áreas de risco, para não ter onde morar, né? E são elas que a gente vai ver ali na fotografia no site ou na filmagem na TV, que perdeu a sua casa, que foi alagado, quando não paga com a própria vida, né? Então, essa é a situação muito grave. A gente vai ter que... Já era grave,
Sim, sem total. o problema do clima, né? Com o clima jogando esse peso extra aí, isso que você falou, Gui, vai ficar ainda mais importante, né? Mais Sim, difícil. grave. Caramba, mano. programaço, Cara, espero hein? que ninguém Programaço. tenha ficado deprimido demais. não, mas é bom o choque de realidade, Da pô. gente que, porra, Esses mano. programas eu ficava aqui, falando mais pra nossa, caralho, mano. Isso Choque daí. de realidade, importantíssimo, Márcio. Uma pessoa vê o Importantíssimo. programa na sexta-feira, né, cara? Que já tá um sextou. Cara. Se ela começar a segunda Se você de vê fumaça, algum dia que não é cara, sexta, reveja na sexta. Nossa, o Marcelo, que é o camarada aí, Paixão, que tá aqui, ó, do nosso lado aqui hoje, que tá operando aí, meu. Pô, é um cara que tá sempre feliz. Olha como é que você largou um moleque depressivo hoje, cara. Olha o tanto de fio de cabelo que ele perdeu ali, ó. Mas é isso, a gente Aí promete. tem que fazer um reflorestamento, hein? Urgente. Tem que fazer recomposição. Pô, Cara, tem que brecar florestal. agora já. Ali o Breca agro agora. tá indo com força, né? Ali foi, cara. Foi na força da motosserra. Ali que encheu de grileiro ali, aquela cabeça, não é brincadeira, não, filho. Ali o pessoal desmatou bonito. Mas pô, cara, é triste despedir assim, porque é muito maneiro, cara. De verdade, esse bate-papo é importante pra caramba. Ano passado a gente fez uma manifestação, sendo sincero mesmo, eu tava muito reticente, porque eu falei, tá, mano, mas quem que vai olhar por isso aí? Quando o Galo tinha feito a convocação e depois, através do Jornal Correria, a gente fez lá a collab ali e divulgou. Eu falei, mano, não vai ninguém nessa porra, mano. Você acha que os caras se importam que o planeta tá destruindo essa porra? Vai. Quando a gente viu a galera lá comparecendo, a gente falou, mano, tem um pessoal aí. E principalmente, essa parada dos indígenas me acertou demais, Cara, mano. Os os caras é indígenas, foda, mano. pra falar um negócio pra você, indígenas, eles têm um negócio que é o seguinte, ó. Eu falei aqui, vai ter a conferência no Brasil do clima. Nós estamos há 29 anos discutindo isso, vai ser, né, a 30ª conferência aqui no Brasil. Há 30 anos, você reúne 196 países para arrumar um jeito da gente viver em harmonia com o meio ambiente. Os indígenas não discutem isso. Os indígenas fazem isso há séculos. Então, o que a gente está discutindo há décadas, eles já praticam há séculos. Né? A gente devia tirar todos os delegados dessa COP, colocar os indígenas lá e eles dizerem o que a gente tem que fazer, resolver tudo. Acabou. É isso mesmo. Eles que Matou a nota, né? não tem muito que... A gente não precisa... É só olhar pra eles e fazer o que eles fazem. Né? Não tem muito que... Fica a dica. Fica a dica. Meu irmão, obrigado de coração, cara. Você foi Marcião, excelente. foi te ótimo conhecer. bate-papo, hein? Foi excelente duro, mas é conhecer. importante que ele deixou várias mensagens aqui, cara, pra quem assiste, Gui. Não, que uma delas... Não vou falar que o planeta vai acabar, mas uma delas... Não vai. Não O planeta vai acabar, Você mano. não falou, pode acabar nós. O planeta não. As árvores somos nós, né? Mas é realmente tudo gira em torno de políticas públicas, cara. Né? Então, assim, prestar atenção no vereador que você vota, no deputado estadual, federal, presidente, né? E senador. Porque tudo gira em torno disso, né, cara? Ficar votando em vereador aí que, ó, eu vou mudar banheiro agora, vai ter banheiro trans. Meu, vai ficar aí nessas ideias aí, o plano diretor comendo solto, né? Zé, faça as honras aí do encerramento. Maravilhoso, cara. O papo aqui foi ótimo demais. Marcelo, obrigado. Pô, vamos tomar uma muito quando você estiver de boa, assim, vamos. estiver fora do expediente que a gente vai trampar ainda também, mas quando você estiver de boa, vamos, pô, com certeza essa cerveja ela precisa... Lembrei da música do Chico César, mano. Reis do Agronegócio. Essa música é boa demais. Depois você já ouviu já? Eu talvez eu não me recorde de cabeça, Mas não, é mas boa se demais, der play hein, aí depois do coisa pra não pegar o copyright. Boa demais, é isso aí. Vamos. Brigadão mais uma vez. Você que assistiu, ficou até aqui com a gente aqui agora. Curte, compartilha, comenta e vai acompanhando outros programas Outros aí. programas. É importante esse comentário aí, também tem um Pix nosso show rolando, nossa chave Pix, beleza? Isso. Grileiros@gmail.com. Eu sou o Gui Preto, seu Zezinho, até a próxima. Obrigado, valeu. Tchau. Tchau. Na categoria de base.